Estamos aqui reunidos uma live do Conselho Regional de Economia de São Paulo, cujo tema de hoje é o microcrédito produtivo na cadeia de valor e a mulher na economia. Sou Gilmarcos Clarindo dos Santos, faço parte do Conselho como titular aqui do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Sou formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, entrei em 1978, né? Tive o prazer, inclusive, de ter a assinatura do meu diploma pelo nobre professor Valdir Pereira. Também fiz lato sensu em gerenciamento financeiro pela FAAP e desenvolvi toda a minha carreira profissional no mundo corporativo. Eu trabalhei em diversas empresas, trabalhei na área de controladoria, auditoria, fui gerente de instituições financeiras, trabalhei no Banco Itaú durante 10 anos, trabalhei no Banco Bozano Simons e no Banco BMG. Sou também presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, função essa que assumi agora em janeiro, e faço parte também da UAB, um movimento, sou vice-presidente também do Sindicato dos Economistas, na área de benefícios, e sou presidente também da UAB. A UAB é um movimento social e político brasileiro de caráter suprapartidário, que tem como missão unir e reunir tanto afrodescendentes como não afrodescendentes, que, a partir do empreendedorismo, incentivar o desenvolvimento econômico e social dos negros e negras do Brasil e apoiar e promover uma maior diversidade racial na elite política brasileira. Eu fui também superintendente da Coab. Atualmente tenho a função também de perito na área econômica e financeira, junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo. Sou vogal suplente, supervisor de controle financeiro, auditoria interna, e nós temos aqui, para brilhantar o nosso trabalho, hoje é o dia 17, mas estamos no mês comemorativo ao Dia do Economista. Então, no dia 13 de agosto, comemora-se o Dia do Economista. Os economistas são profissionais essenciais para o Brasil neste momento de grandes desafios, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus. São capazes de planejar alternativas econômicas para empresas públicas e privadas diante de uma fase marcada por incertezas e recessão. A partir de seus amplos conhecimentos, pensam em soluções focadas no desenvolvimento de negócios sem deixar de lado o bem-estar social. Portanto, conte com um economista para a recuperação econômica com desenvolvimento social. Acompanhe pelo mês, ao longo desse mês de agosto, diversas iniciativas realizadas pelos Conselhos Regionais de Economia para valorizar os profissionais das ciências econômicas. Eu queria chamar aqui a minha amiga Nancy Gorgulho, que tem um grande prazer. E, antes disso, queria ler o currículo. Nancy Gorgulho Braga, PhD na Business Administration da FSU, Florida Christian University, dos Estados Unidos, mestrado em Economia Política pela PUC São Paulo, pós-graduação em Economia do Trabalho pela Metrocamp, graduação em Economia pela PUC Campinas, professora de graduação, pós-graduação e MBA, conselheira do Corecon São Paulo 2021, 2023 e 2006 a 2011, ex-presidente do Corecon São Paulo em 2010, membro efetivo do Conselho Consultivo da CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários, coordenadora do Fórum Paulista de Mulher Economista pelo Sidecom São Paulo desde 2017, coordenadora da Comissão da Mulher Economista do Corecon São Paulo, integrante das missões oficiais de economista ao exterior, com objetivo de estudo e análise de questões econômicas do país de 2002 a 2008. Palestrante, autora de livros, apostilas e artigos da área econômica. O título da palestra é A Mulher e a Economia. Nancy, por favor, é todo seu. Muito obrigada. Vou ser a primeira a falar, então, da mulher na economia.
eu fiquei pensando, eu falei, o que eu vou falar a mulher e a economia? E o que mais me veio à cabeça é que eu sou uma economista numa época atípica, que só tinha Maria da Conceição Tavares. Então, eu vou contar um pouquinho a minha história, eu estou marcando aqui, que eu tenho no máximo 20 minutos. Quando eu falei para o meu pai que eu ia estudar economia, ele quase morreu. Ele falou, puxa vida, mas mulher economista, com tanta profissão de mulher. E eu falei, papai, mas quem falou que a economia é profissão de homem? Economia é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Tem o lado financeiro, o lado do mercado de capitais, mas é uma área da economia. E eu falei, eu quero estudar economia. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu quero entender por que há ricos e pobres. Por que o Papai Noel, que teoricamente vem do céu, né, o que a gente aprendeu em criança, o Papai Noel ele é tão injusto nos presentes dele. Para o rico ele dá coisa boa, para o pobre coisa ruim, para o mais pobre não dá nada. Então, na minha visão de criança, eu não conhecia o países, eu não sabia que existiam países ricos e pobres, mas as pessoas sim, as cidades sim. E um frei amigo nosso falou que seria a economia que me daria essas respostas. E, meio a contragosto, meu pai me deixou fazer economia. E eu me encantei com o curso, me encantei com a economia, com o curso de economia, uma ciência humana, só que eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava na Caixa Econômica, então eu não pude fazer o curso como eu gostaria, entendeu? Aí, lógico, que tinha aluno que assinava para a gente, punha o nome na época da Caixa Econômica, não existia computador, os lançamentos eram feitos todos à mão. Então, dava uma diferença. No final do dia, a gente ficava até 11, meia-noite. A minha irmã Vera Gorgulho, que está aí nos assistindo, trabalhávamos juntas na Caixa Econômica. Ela também, a faculdade dela também foi sacrificada na época e ela fez depois. Bom, passado, casei, vim embora para Campinas, meu marido se formou em Itajubá, veio trabalhar em Campinas, tive meus filhos, tal, tenho 3 filhos homens, muita gente que está aí já conhece a minha história, mas eu quero chegar num ponto que eu tenho que contar essa parte para quem estiver assistindo passar a gostar da economia, como eu gosto. Meus filhos já estavam criados, o meu caçula com 8 anos, e eu falei para o meu marido, eu falei, olha, eles já estão criados, eu não quero ser aquela mãe galinha em cima de filho homem, eles vão ter que andar por eles. Falei, eu quero estudar. Falei, você paga uma faculdade para mim? Note-se que eu não sou dos anos 2000, isso tudo nos anos 70, 80. Aí ele falou, claro, pode estudar, tal. Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, economia. Ele falou, de novo? Falei, olha, eu quero estudar economia de novo, porque agora eu quero aprender, porque o meu sonho é dar aula. Então, esse sonho eu tenho que correr atrás, o sonho é da gente, não adianta querer que outra pessoa resolva ou cumpra ou realize os nossos sonhos. Se o sonho é meu, eu tenho que correr atrás. Aí já tinha caducado o meu tempo lá atrás, tal, eu tive que começar do zero. E fiz vestibular de novo, tive que retomar tudo, fiz vestibular, passei e entrei. Entrei numa faculdade pública e entrei na PUC aqui em Campinas. Na faculdade pública eu não pude fazer porque era aquele negócio do dia todo. Para uma dona de casa com 3 filhos, não daria para seguir. Aí eu fui para a PUC, que era só um período. Bom, a década de 90, eu só estudei, eu me formei, eu era mais velha da classe, eu estava com 36 anos, no meio da garotada, tal. Ali fui monitora, o Collor entrou, teve aquele plano
a vida nossa virou do avesso, eu fui monitora de 2, 3 matérias para poder conseguir pagar a faculdade. Então, só o meu marido ganhava, pagando escola para os filhos. Eu conto, lembro e me emociono toda vez. Muito, muito sofrido. Quando eu estava fazendo, quando eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, o meu TCC era monografia na época, estava quase pronta, quase pronta. O diretor da faculdade chegou para mim e falou, Nancy, nós temos uma bolsa grande da CAPES, tem um professor que ele está com um projeto ótimo aí e tudo, e eu quero que você faça com ele. Eu falei, mas eu já estou com a minha monografia quase pronta, estava estudando Keynes, Kalec, já tinha uma carga enorme. Só que eu sou capricorniana e eles falam que para o capricorniano a vida é muito sofrida, dá muito murro em pão de faca. E eu falei, mas diretor, já até faleceu ele. Falei, mas e agora? Ele falou, não, se você não aceitar, a gente não pega esse projeto. Ele falou, é um estudo, uma prospectiva para o ano de 2015. Isso era 92. Falei, ai, meu Deus. Eu falei, mas aí quando a pessoa confia em mim, eu me sinto na obrigação de atender, sabe? Falei, uma confiança tão grande em mim e eu fui trabalhar. Larguei tudo que eu tinha feito e fui trabalhar com esse professor que eu nem conhecia. E esse trabalho rodou a América do Sul inteirinha. Ele foi o professor que foi. Não sei se meu nome constava, se não constava, o trabalho foi meu, eu que fiz. Foi a minha monografia. Mas eu nunca me preocupei com isso. Eu faço. É para fazer, eu faço. Se vai ter reconhecimento, se não vai ter, não importa. Tão apaixonada que eu sou pela economia. Bom, e foi um trabalho que, não sei nem por que eu estou falando isso, porque me veio na cabeça, quando eu vou fazer as coisas, eu rezo e eu peço para o anjo da guarda, para me iluminar, para eu falar o que precisar falar. E agora me veio isso tudo na cabeça. Bom, fizemos esse trabalho. Quando chega no ano de 2015, eu peguei o trabalho para ler, estava lá a prospectiva. Aumento dos gays, aumento da religião, aumento da AIDS em vários grupos, sem ser só o de risco. Uma coisa que eu estudei lá em 92. Falei, gente do céu, o que eu fiz, que eu escrevi. E você vê tudo acontecendo na área da política. Então, é uma coisa da política, da sociedade, do mundo, né? Todas as prospectivas foram se realizando no ano de 2015. Bom, quando eu terminei, fiz a graduação, pós-graduação, mestrado e tal, eu falei, agora eu vou dar aula. E eu comecei a dar aula no ano de 2000. E fui dando aula em vários cursos e coisa e tal. Eu sou tão apaixonada pela economia que muitos alunos deixaram o curso que estavam fazendo e foram fazer economia. Que eles se encantavam, porque eles falavam, nossa, professora, mas é isso? Puxa, agora eu entendo o Jornal Nacional. E eu falava, gente, fala em economia, só se fala em dinheiro. Falei, economia, você estuda econometria, você estuda desenvolvimento econômico, você estuda história, você estuda um monte de coisa para falar que economista mexe com dinheiro. Bom, enfim, fui dando aula com 3 anos da graduação, eu já passei para pós-graduação, para MBA e tal, até que em 2006 eu fui convidada para entrar no Conselho de Economia. Mas eu dando aula, as coisas, teve uma missão de economistas ao exterior.
e era para estudar as economias dos países. E eu dava aula na época de economia internacional e comércio exterior, duas matérias separadas. E eu vi pelo jornalzinho do conselho, que eu sinto uma falta de jornal impresso, que a hora que o jornal chega, você deixa num lugar, que isso eu vou até... Viu, Pedro? Quando você for presidente do conselho, já estou dando a dica desde já. A hora que você recebe um jornalzinho, você deixa, você vai lendo. Esse negócio de entrar em site para ver, só quem trabalha com isso o dia inteiro. Não é o meu caso. Eu sei que eu vi lá, missão de economistas ao exterior, não sei o que, isso, aquilo, tal, tal, tal. Eu mostrei para o meu marido. Ele falou, Nancy, mas isso é tudo matéria que você dá, você tem que ir. Eu falei, mas como eu vou? É em dólar. Eu falei, essa vai ser nos Estados Unidos em dólar. Ele falou, ah, vai, dá um jeito. Eu aumentei meu número de aulas que eu dava na semana, que eu tinha minha meta, era aquele tanto de aula, eu não daria mais que aquilo. Aumentei o número de aulas para eu poder pagar a passagem mensalmente. E pedi emprestado os dólares e fui pagando depois aos poucos. E eu comecei a ir em todas as missões, no BRIC, que foi Rússia, Índia, China, Egito, Turquia, tudo estudando a economia dos países. E isso me foi muito útil para mim, para os alunos e tudo mais. E, não sei, nesse meio eu fui convidada para fazer parte do conselho. E eu entrei em 2006. Em 2010, por uns reveses do destino, eu cheguei a presidir o conselho por um tempo, logo após o Pedro Afonso. Aí todo mundo achava que eu já estava aposentando. Eu falei, gente, eu tenho 10 anos de carreira. O quê? Lá no conselho. Falei, eu comecei a trabalhar no ano 2000. E ali foi das comissões, tal, comissão de educação, não sei o que, isso, aquilo, tal, tal, tal. Tive empresa, abri empresa porque eu queria ajudar os pobres, mas não consegui trabalhar. Todas as licitações que entramos, passamos, ganhamos as licitações, mas não nos deixaram trabalhar, porque tinha que dar propina. E na minha cabeça eu não aceito isso. Meu sócio era o meu filho, ele falou, por mim também não, mãe. Vamos fazer tudo honestamente. E não conseguimos trabalhar. Aí fechei a empresa, que era justamente ensinar educação financeira para os alunos de ensino, escola pública, para melhorar a vida das pessoas. Essa era a empresa nossa, esse era o nosso projeto. Bom, passou ali do conselho, tal, depois saí do conselho, fui para o sindicato dos economistas e fui convidada para cuidar da mulher economista. Não veio, né? Aí comecei a cuidar da mulher economista. O presidente Pedro Afonso confiou em mim para essa parte, para essa comissão, o professor Valdir também, e nós começamos a fazer o Fórum da Mulher Economista, e que sempre foi um sucesso, com várias cabeças, várias mulheres. E quando foi esse ano que eu vim para o Conselho de Economia, eu fui convidada para cuidar da Comissão da Mulher Economista, que isso eu quero deixar para as pessoas que estudam. A gente está fazendo o melhor que pode dentro dessa área. Nós temos cabeças pensantes, cabeças excelentes. Cristina, estou te vendo aí, muito atuante, muito participativa, ajuda. Agora nós estamos nesse mês do economista, setembro tem o Congresso de Economia, mas nós estamos tocando a Comissão Mulher Economista com muita dedicação, com muito amor e carinho. Então, o que eu quero deixar? Eu tenho 5 minutinhos ali, que eu estou registrando a hora. Eu quero deixar o seguinte para quem está assistindo,
que não importa a profissão da gente, não importa o que a gente faça. Tudo que a gente fizer, se fizer por amor e com amor, não tem como não dar certo. É igual a história que a minha mãe contava muito quando eu era criança, e eu carrego como um legado de vida, que é a história dos pedreiros. Então, estava sendo construída uma catedral e os pedreiros estavam ali trabalhando, todos eles trabalhando, e passou um monge. E ele perguntou, o que você está fazendo? Aí o primeiro pedreiro falou, estou quebrando pedra, não está vendo, não? O monge continuou andando. Passou no segundo pedreiro, falou para ele, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou trabalhando para ganhar o sustento para minha família, para levar o pão para casa, para os meus filhos terem o que comer. Aí o monge ouviu aquela resposta, tal, foi embora, continuou andando. Aí ele chegou no terceiro pedreiro e falou, o que você está fazendo? Ele encheu o peito, estufou o peito e falou, eu estou construindo uma catedral. Ele falou, eu acho a catedral uma beleza, ela é suntuosa, é uma obra espetacular, e o motivo para que ela é feita, para direcionar o povo para o caminho do bem. O monge escutou aquilo, tal, continuou andando. Qual que é a moral da história? Muita gente, uma grande parte da população, trabalha por conta do sustento. Nem sempre não é no que quer, no que deseja, mas trabalha. Uma outra parte da população trabalha com prazer, entre aspas, porque tem dali o seu sustento. E uma pequena parte da população trabalha com amor, faz tudo que faz por amor. Eu procuro fazer parte desse terceiro grupo. Eu tenho aquilo comigo. Como vai ser? Não sei. Eu faço o melhor que eu posso em tudo. Como vai ser depois? Como vai ser a catedral? Não me importa. Importa eu estar fazendo bem, eu estar em paz comigo, eu estar em paz com Deus. Então, essa pequena população, da qual eu procuro fazer parte, eu acho que é assim, a gente planta. Estamos plantando. Um dia a colheita vem. Não serei eu que vou colher. Se for, ótimo. Mas se for a segunda geração, a terceira, a quarta, não importa. Um dia a colheita vem e ela virá muito farta, se Deus quiser. É o que nós fazemos hoje, é o que eu faço na minha profissão, o que eu procuro seguir, o que eu procuro fazer, e que nós, mulheres economistas, da Comissão da Mulher Economista, estamos buscando fazer. Estamos construindo um futuro e deixar a colheita para os próximos. Exatamente 20 minutos, Gil. Muito obrigada a vocês. Obrigado, Nancy. Sempre brilhante, é bom ouvi-la. E quero participar várias vezes, inclusive, das suas palestras, pela sua capacidade, pelo conhecimento. Muito obrigado aí a presença de outras pessoas aí, a Cristina, a Roseli, Everton, Luciano. Bom, deixa eu falar um minutinho também. Eu queria aqui deixar consignado doutora Roseli, que é membro do Conselho da Comunidade Negra também. Queria deixar consignado meus agradecimentos ao nosso presidente Luiz Barsi, ao vice-presidente Pedro Afonso, e também a pessoa do professor Valdir Gomes, porque eu faço parte do conselho de uma atividade do economista afrodescendente. Então, só queria deixar claro para vocês uma pequena retrospectiva. O Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra no Estado de São Paulo, ele foi fundado em 1984
pelo tão estadista André Franco Montoro, que naquela época ele já via uma tremenda desigualdade no nosso país aqui, principalmente aqui no estado de São Paulo, onde nós temos 37% da população de afrodescendentes. Então, eu ressalto a importância de sua criação como o primeiro órgão governamental que apresentou objetivos ao combate ao racismo, à promoção do desenvolvimento da população negra, articulando a política governamental de ações, reivindicações e a agenda político-social da população em geral, mais especificamente as comunidades negras e quilombolas. O Conselho surgiu também como resposta governamental às lutas empreendidas por diversas organizações negras ao longo do século XX, destacando os grupos reunidos em torno das publicações da imprensa negra paulista de 1915 a 1950, Frente Negra Brasileira, a FNB, 1930 a 1937, o Teatro Experimental do Negro, o TEM, em 1944, dirigido, então, pelo saudoso senador Abdias do Nascimento, senador negro, que, enganjado na luta para combater o racismo e a desigualdade racial, utilizou do Teatro Experimental do Negro como uma maneira de ensinar os negros, não só culturalmente, como também artística e socialmente. Então, aproveitando, como a questão do economista afrodescendente, eu tomo aqui o professor Hélio Santos, ele é da FEA, foi o primeiro presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Em seu livro, inclusive tenho aqui, A Busca de um Caminho para o Brasil, um livro grandioso, ele diz assim: o dilema da baixa renda e a escolaridade inferior, essa é a questão principal. A forma como se deu a abolição condenou os negros à imobilidade social. Essa imobilização trava as possibilidades econômicas e educacionais do negro. Os dois aspectos acabam se tornando um autêntico dilema. Problemas estruturais, não se trata de problemas momentâneos que vêm e voltam. As diferenças econômicas e educacionais não são passageiras. Elas com os negros desde sempre e dizem respeito à sua história de prejuízo acumulado ao longo do milênio. Então, como o nosso tema de hoje também fala sobre a questão do microcrédito, e em sabendo que no nosso país aqui 53,4% do PIB é gerado pelas micros e pequenas empresas, eu trouxe nada mais e nada menos aqui para tratar do assunto do microcrédito produtivo na cadeia de valor, uma colega do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, a senhora Bruna Helena Barros. A Bruna Helena é subsecretária do Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Experiências anteriores como assessora especial do Gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, MBA pela BI International, 2 especializações internacionais em políticas econômicas internacionais e gestão pública pela Columbia University e da Johnson Hopkins, desculpa a minha pronúncia aí do inglês, contadora pela FECAP e mestranda em políticas públicas no INSPER, experiência de mais de 10 anos em auditoria e consultoria de negócios e financeiras, com passagem na KPMG, Deloitte, PwC. Bruna, o momento é todo seu, sinta-se à vontade. Eu que agradeço, Gil, agradeço também ao vice-presidente Pedro Afonso pela abertura, pela Nancy, pelas palavras e pela toda a exposição da importância da mulher no contexto da economia e na profissão da economia, que é tão importante. Agradeço, então, pelo convite, e eu vou fazer uma pequena apresentação e aí, posteriormente, eu fico à disposição para perguntas. Bom, então eu vou fazer aqui as palavras. Como eu sou subsecretária, então eu vou apresentar, obviamente, uma das políticas
mais bem incentivadas nos últimos 3 anos aqui da gestão. O contexto do Banco do Povo ele faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vindo da Secretaria de Trabalho, né? Então, na verdade, ela não é nascente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é um mundo por si só, porque cuida de todas as universidades, dos institutos de pesquisa, tem o Centro Paula Souza, enfim, ele tem uma gama muito grande aqui dentro, mas com o advento, né, da fusão das secretarias de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, então a gente pôde passar a dar um outro contexto, um outro grau de importância para a política de microcrédito. E é isso que eu vou fazer a exposição aí nesses períodos, nesses minutos que eu tenho. Então, o microcrédito, na verdade, ele nasce não necessariamente como ramo de Janus, né? O ramo de Janus, ele é a pessoa que populariza, institucionaliza o microcrédito no contexto de instituição financeira para apoio. Como a Nancy muito bem falou, o contexto do microcrédito ele é importante para combate à pobreza, né? Então, quando ele fala todo mundo nasce um empreendedor, ele também diz também que a gente precisa combater pobreza, porque pobreza só é bom se a gente conseguir ver a pobreza somente no museu. Então, durante esse contexto, né, de foco em microcrédito particularmente para mulheres, né, para mulheres e para pessoas no campo rural, ele nasce como essa fonte de incentivos com pequenos valores que pudessem ser retornáveis em curto período de tempo, e isso fomentou e formulou, na verdade, uma das políticas que são mais popularizadas, na verdade, e mais incentivadas quando você fala no contexto de política pública para tirar as pessoas da pobreza, para avançar negócios, regiões rurais e urbanas periféricas, né, quando a gente fala no contexto Brasil, e no estado de São Paulo ela foi fundamentada, né, a política, né, ela veio a público em 97, então o Banco do Povo Paulista, ele tem só 23 anos, então ele é um novo, ele não necessariamente funciona no mesmo contexto que hoje, talvez a política mais conhecida da América do Sul, em termos de microcrédito, que é o Banco do Nordeste, porque ele é um banco, ele é uma instituição financeira, então ele sai um pouquinho da vertente de estar associado a uma instituição financeira. É óbvio que a gente tem agente financeiro, mas a gente funciona, na verdade, como um fundo do Estado, que acaba aportando muitos dos recursos de tesouro direto para poder ter essa sustentabilidade e ter também um pouco da flexibilidade, na verdade, de uma política mais institucional e que verifique e consegue, na verdade, direcionar políticas para públicos e perfis que são eventualmente necessários para crescimento da economia em determinados pontos, e ela está dentro da linha do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo orientado do governo federal. Então, ou seja, geralmente a gente está aqui adotando e fazendo política para pequenas, para MEIs, né? Então, microempreendedores individuais e pequenas empresas mesmo nesse contexto. O importante, na verdade, do microcrédito é que ele teve uma evolução. Então, se a gente começa, né, na Alemanha, rural, então as pessoas ainda faziam uma espécie de escambo, né, até o Yunus trazendo esse contexto do microcrédito no contexto rural, hoje as fintechs, na verdade, que estão por trás de muito da popularização e da disseminação rápida do contexto do microcrédito. Então, que é muito bacana para a gente, porque isso significa, na verdade, que era um mundo que antes não era visto, né, no setor privado, e está sendo visto como oportuno e como rentável, inclusive, e, portanto, as fintechs elas passam agora a exercer também um volume e um potencial, na verdade, de cobertura muito maior do que ele poderia ter se não tivesse também esse braço financeiro do setor privado em apoio aos programas já existentes de governo, né? Porque aí a gente fala desses programas, então o Banco do Nordeste, que na verdade não fica só no Nordeste, porque ele já tem uma atuação já que tem em Minas, no Espírito Santo, ele já está já no Centro-Oeste também, então a importância também de ter esse setor privado para a importância do microcrédito, né? E ainda mais no contexto do Brasil, em que quase 80% das empresas elas são micro e pequenas empresas, né?
Então, falo um pouco do microcrédito, mas eu também falo que o microcrédito dentro do governo do Estado de São Paulo ele está inserido num contexto maior, num guarda-chuva. O guarda-chuva esse é o Empreenda Rápido. Então, o Empreenda Rápido, e a gente começa a utilizar um outro elemento que não é só o microcrédito orientado, mas sim o microcrédito orientado e qualificado, porque antes as pessoas elas pegavam o microcrédito, tinha uma orientação do agente financeiro, do agente de crédito, mas essa pessoa não necessariamente ela tinha muito conhecimento ou muito contato com o que fazer. Tem um plano de negócios, mas a gente não tinha muito controle, ou mesmo sabia se essa pessoa ela tinha algum grau de conhecimento, principalmente nas competências que a gente diz dentro do campo de empreendedorismo. Então, a gente alia, né? Então, fazemos o programa em 2019, na época da gestão da Janaci Araújo, que hoje ocupa uma posição muito bacana no Santander, de qualificação, então, um programa junto com o Sebrae, e faz essa qualificação empreendedora vinculada ao microcrédito. Então, hoje a gente tem aí uma demanda de oferta, na verdade, de vagas em empreendedorismo de mais de 1 milhão. Hoje, esse ano somente, a gente já fez mais de 110 mil vagas, mas com uma oferta de 400 mil vagas. A gente sabe que a gente espera aí ter pelo menos 70%, 80% dessa oferta realmente realizada durante esse ano ainda, com uma oferta de microcrédito de mais de 140 mil empreendedores nesses 4 anos, e com uma intenção de expansão justamente pelo foco que a gente deu antes, que acoplar soluções, principalmente de fintechs, para que a gente consiga ter outro nível de acessar esses microempreendedores na ponta. E aí, assim, o Banco do Povo está presente em todas as regiões, algumas regiões, inclusive, com mais de 90% dos municípios conveniados. Esse é o nosso foco e como a gente opera. O microcrédito, ele tem uma necessidade de ser local, então o agente de crédito ele tem uma necessidade de conhecer localmente, conhecer quais são as empresas, conhecer o empreendedor, rodar uma série de questionários, na verdade, para poder entender um pouco do negócio, para que ele precisa do crédito, para conseguir dar esse crédito. E a gente sabe que no momento de pandemia, esse crédito foi e continua sendo muito importante para esses empreendedores, principalmente quando eles estavam impossibilitados de funcionar, em caso de estabelecimentos. Então, a presença local do agente de crédito, seja para ele na hora de conceder, mas também na hora de fazer o acompanhamento ali do crédito, fazer uma avaliação de como é que essa pessoa utilizou o microcrédito. Muitos dos empreendedores que acessam o microcrédito uma vez, eles voltam a acessar esse microcrédito. Então, não necessariamente uma política que ela extingue-se só com a cessão do recurso, né? Então, ele tem uma continuidade. Então, a importância, na verdade, de ser uma política descentralizada também é muito importante. E aí, novamente, a gente foca muito que entre 2019 e 2021, esses dados estão um pouco desatualizados, a gente já fez outros aportes, já estamos quase na casa dos 300 milhões aportados. É uma política que cresceu muito durante essa gestão. Então, se entre 2001 e 2018, o governo do Estado, como aporte, acabou aportando 25 milhões para fazer a concessão de microcrédito, só de 2019 até agora, a gente fez quase 300 milhões de aporte para esta política, e impulsionando cada vez mais, sempre com linhas novas, produtos novos, atendendo públicos específicos, né? E o que acaba ajudando bastante e tem ajudado bastante por conta do advento da pandemia. Um desses produtos que a gente acabou desenvolvendo foi uma parceria da Acesso com a Mastercard e com a Aliança Empreendedora, de ter o cartão de crédito, né? Que é um cartão pré-pago, na verdade. Esse cartão acontece porque, em média, 30% dos clientes que chegam até nós geralmente não têm conta bancária, não são bancarizados. E embora a gente tenha aumentado muito a bancarização, né, nos últimos 10 anos, a gente saiu aí de menos de 70%, a gente agora já está na casa de 87% da população bancarizada, né, com mais de 16 anos. Então, a gente percebe que esse advento ele acaba facilitando
estando ali na palma da mão, muitos deles com conexões e com omnichannels, com WhatsApp, enfim, com outras facilidades para esse empreendedor, que mesmo sendo rural, mesmo sendo periférico, sempre acaba utilizando o smartphone. Então, a gente acabou entendendo que isso seria uma solução bastante interessante, principalmente para esses empreendedores que não tinham conta e que também não gostariam de fazer conta só para ter crédito na mão. Então, foi uma das grandes soluções que a gente trouxe durante essa gestão. Para outra, né, e aí eu falo aqui de linhas emergenciais, né, com o contexto da pandemia, a gente teve que avaliar quais eram os setores que estavam sendo mais afetados. Então, novamente, dentro desse ano, né, a gente fez uma sessão aí de quase 50 milhões específico para setores vulneráveis esses que estão muitos no contexto de setores de turismo, setores de economia criativa, setores de artesanato, e a importância, na verdade, da gente apoiar também esses setores é porque grande parte desses setores estão população feminina, né? Então, quando a gente fala de artesanato, quando a gente fala de economia criativa, quando a gente fala de turismo no Vale do Ribeira, pessoas que realmente vão pegar esse recurso, a gente está falando de comunidades que com certeza deveriam estar nos públicos prioritários para esse tipo de política. A gente fez, claro, né, a concessão, a suspensão de consulta prévia do CADIM, ou seja, isso não é já mais uma questão, pelo menos até o final de 2022, essa importância, porque acho que subiu em torno de 8% de pessoas com restrição creditícia para 31,5% de pessoas que estavam solicitando microcrédito e não podiam ser aceitos, né, não podiam ser aceitos dentro do contexto da política de microcrédito, e a gente acabou, então, avançando com essa questão que ajudou bastante os empreendedores no Banco do Povo. Aí, algumas das parcerias que a gente acabou fazendo, né? Então, a política de microcrédito muitas vezes eu não tinha conhecimento. Às vezes a gente fala que tem cliente que pegou mais de uma vez e tem pessoas que nunca ouviram falar do Banco do Povo. Conhecem, enfim, todos os bancos privados, sabem que eventualmente eles têm alguma taxa de juros, quando conhecem o Banco do Povo falam, nossa, mas a taxa é barata, a taxa... porque, na verdade, a gente não está interessado, na verdade, no retorno ou em obter lucro. É só continuar sendo sustentável para que a gente possa voltar com esse recurso e conceder para outras pessoas. Então, a importância de ter associações, entidades, organizações da sociedade civil organizadas que acabam divulgando, né, essas políticas, principalmente aquelas que desenvolvem economicamente e regionalmente, pelo advento, claro, de microcrédito, acabam ajudando bastante. Claro que a gente tem aqui Banco do Povo e desenvolve nossa agência de fomento do Estado, que acaba aí acessando outras empresas, grandes projetos, inclusive municípios mesmo, né? Mas a gente acabou angariando muito desses clientes que são os nossos targets, mas que, na verdade, não estavam sendo contemplados porque não tinham nem conhecimento da política. Então, ajuda bastante esse contato com a sociedade civil organizada. E aí, claro, né, a gente, neste ano ainda, criamos a linha Empreenda Mulher por uma série de fatores, né? Hoje o nosso conselho, em que preside o ministro Henrique Meirelles, a secretária Patrícia Ellen, também presidem também fazem parte do conselho o secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vignoli, o Wilson Poit, que é diretor superintendente do SEBRAE, Joseph Cury, da SIMP, e o Nelson de Souza, que é da própria Desenvolve, entendendo como é que funciona esse contexto de por que, então, facilitar ou dar condicionalidades mais facilitadas para mulheres. E o contexto é muito simples, na verdade, de você colocar no Google ou buscar estudos, buscar diversas formas do qual o contexto do microcrédito deu certo. Ele deu certo prioritariamente porque ele ou focou em mulheres ou porque, na verdade, mulheres se provaram ser melhores pagadoras, com melhores retornos e tendo retorno e mais efetividade pós-microcrédito do que homens, invariavelmente em diversos estudos. Então, a gente acabou tendo
todo esse know-how, todos esses estudos reportados, e então tendo uma linha específica para mulheres, que veio um pouco antes, na verdade, do começo do fim da pandemia, né? E que ajudou bastante as pessoas, elas têm agora um mix de produtos à disposição e aí, invariavelmente, acabam selecionando o que fica mais fácil para elas, né? E aí também, com essa linha do Empreenda Mulher, surgiu também cursos que são voltados para mulheres. Então, cursos que foram feitos com a Aliança Empreendedora e o Sebrae, com mais de 42 mil vagas exclusivas para mulheres. A gente fez parcerias com o ITESP, então, com mulheres quilombolas, formamos 3 mulheres, três turmas de mulheres no Vale do Ribeira, né, no Vale do Futuro, como a gente tem um outro programa que é desenvolvimento regional na região mais pobre do estado, e foi muito interessante porque pós esses cursos elas já participaram já de rodadas de negócios para aproximar fornecedores ali dos arranjos produtivos locais dessas mulheres. A gente tem visto um grande retorno, na verdade, um feedback muito positivo desses cursos e de como é que a gente está conseguindo fazer o casamento dessas diversas políticas do Estado, que às vezes parecem que não se conversam, mas que dão muito certo quando elas estão bem planejadas. E aí, assim, a gente fala de metas, né? A gente hoje tem o Centro de Equidade Racial, então, da mesma forma que a gente tem o Conselho da Comunidade Negra, a gente também criou agora, esse ano, o Centro de Equidade Racial. Como vocês podem perceber, do que é concedido para microempreendedores, ainda tem uma concentração muito grande para pessoas brancas, caucasianos, pardos, mas você percebe assim nitidamente como que, por mais que a gente tenha uma sociedade diversa, não necessariamente elas têm o mesmo acesso a políticas públicas específicas ou, enfim, políticas públicas que acabam não chegando nessa ponta. E isso acontece por uma série de questões. A gente tem um estudo muito interessante do Plano CDE em parceria com a Feira Preta, que mostra que 60% dos empreendedores pretos e pardos, eles são empreendedores por necessidade e que pouco mais de 64%, se eu não me engano, faturam até R$4.000 por mês. Ou seja, eles realmente são o público foco, mas por algum motivo eles têm algum grau de restrição maior e muitos dessas restrições estão associadas à restrição creditícia, desconhecimento da própria política, eventualmente até um desafio grande de estar confortável em ter alguma coisa do próprio governo. Então, a gente sempre pede ajuda aqui do GIO, de outras associações para ajudar a divulgar essa política que é tão importante para a gente ver esses números ficarem um pouco mais equilibrados. E aí, para esse daqui, para o Empreenda Afro, né, a gente tem metas aqui dentro do contexto da DESAMPA, com um apoio assim, enorme da secretária Aline Cardoso, e no contexto de mulheres, a gente está assim, já mais dentro da nossa meta, né? Se você for ver os dados do Banco do Nordeste, eles atendem, em média, 67%, 64% de mulheres dentro da carteira de concessão. Hoje, a gente está com 49,7%, ou seja, a gente está ali num equilíbrio bastante razoável, mas a gente espera poder ter um pouquinho mais de inclinação para mulheres e, portanto, no convênio que a gente fechou com a DESAMPA esse ano, dos 25 milhões que foram concedidos especificamente para a cidade de São Paulo, a gente colocou que, no mínimo, 50% desses recursos deveriam ser destinados para mulheres, o que ajuda bastante. É o primeiro convênio que a gente tem uma priorização de metas com um perfil de público muito específico, e a gente espera poder fazer isso para outros convênios em outros lugares, ou até editais que a gente viabilize recursos e investimentos voltados para públicos específicos que, eventualmente, precisam ser priorizados por uma questão de economia. Eu finalizo a minha apresentação, mas eu também retomo falando da importância do microcrédito na cadeia, né? E aí a gente às vezes parece que não, mas a gente tem uma empreendedora, a Laura até foi parte das nossas publicidades, enfim,
ela achava que não precisava pegar microcrédito, e aí a filha dela incentivou ela a fazer um curso do Empreenda Rápido. Ela gostou tanto do curso do Empreenda Rápido e fez, acho que não um, mas acho que uns 2, 3 modelos de negócio, planos de negócio que podia, enfim, fazer dar diferentes oportunidades para ela. Bom, primeiro ela teve um cliente muito especial, que no caso é o nosso governador, que de mês em mês acaba sempre fazendo várias demandas para ela, mas a importância, na verdade, de a gente saber que a qualificação alinhada a essa orientação do microcrédito, alinhada a conhecimentos aí externos, então, ou seja, na verdade, não foi nem a empreendedora que ficou sabendo, mas a filha que ficou sabendo nas redes sociais, que eram associadas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas que estavam sendo amplamente divulgadas nas políticas de qualificação, na verdade, ou seja, tinham vários outros canais que estavam sendo postos, né, para ela, e essa pessoa, ela, na verdade, conseguiu transformar a vida, ganhar fornecedores que ela não esperava, ganhar clientes que não esperava, aumentar fornecedores também que ela não esperava. Então, assim, quando você consegue ajustar aqui para um impacto, uma pessoa, o que você consegue mover durante a cadeia, principalmente quando a gente fala para a retomada econômica, né? Então, nesse momento super oportuno, é muito importante. Então, eu agradeço aqui a minha fala, fico à disposição para perguntas. Muito bem, excelente explanação, e acho que foi maravilhoso, foi muito bem. Eu queria verificar com o Pedro Afonso ou as pessoas aqui se querem fazer alguma pergunta a respeito do que foi dito pela Bruna. A Bruna tem o prazer de tê-la aqui no nosso conselho de participação aqui, como conselheira, e vocês veem que o governo, esse centro de equidade do qual a Bruna falou, é um centro de equidade muito importante para nós. Ele foi aprovado no dia 31/3 agora de 2021, pelo então governador João Dória. Ele tem por objetivo planejar e coordenar e articular e implementar programas e ações de políticas públicas, bem como monitorar os resultados a fim de promover uma equidade racial no estado de São Paulo. Então, a questão do microcrédito como a Bruna falou, como o próprio conselho ele tem uma capilaridade muito boa com as pontas, né, diríamos assim, as bases, o pessoal mais carente que às vezes não sabe da existência desses microcréditos, não sabe como avançar, não sabe como buscar. Então, eles são empreendedores muito mais por necessidade, né, diante dos fatos, do que por vocação, né? Então, as pessoas estão sempre correndo atrás para tentar sobreviver. Mas muito obrigado, Bruna. Foi excelente sua explanação, e fica aberto aí a pergunta que eu estava olhando aqui no chat aqui, eu não estou vendo nenhuma pergunta. Então, abro a Eu vou fazer uma pergunta só rapidamente, se me permitir, por favor. Lógico, doutora Roseli. Primeiro, eu tenho que agradecer a oportunidade e o compartilhamento que o Gil nos deu, né, para a gente poder estar aqui presente. Parabenizar, pedir escusas aqui a Nancy Gorgulho. Quando você falava, eu fiz um comentário sobre o Papai Noel, mas primeiro eu tenho que apresentar a você a nossa honra e orgulho de tê-la. Tem um destaque que, acompanhando um pouco da sua história, eu li, que sabe-se que o desenvolvimento da sociedade em determinados contextos sempre foi dependente da consideração dos riscos e da sua real possibilidade de efetivação. E nós estamos falando, então, aqui de distribuição de riqueza e dos prejuízos divididos geralmente pela camada mais pobre e concentrado pela riqueza, tendo a riqueza concentrada. E do que você explanou, da sua forma de atuação, eu digo para você que você está plantando tâmaras. Então, pode sim seguir orgulhosa, porque essas tâmaras serão colhidas, e se já não estão sendo colhidas. Então, mesmo quando você acha que está fazendo o que dá para fazer, você já está fazendo muito, está plantando tâmaras. Nosso agradecimento. Vou fazer uma consideração especial aqui a Bruna Barros. Bruna, referência, muito obrigada pela sua existência e pelo seu trabalho.
E com relação à política de redução de pobreza, esse microcrédito, Bruna, nós que somos da área jurídica, temos considerado o seguinte: o excesso de burocratização. A burocratização é necessária para que as coisas funcionem, planejamento, organização, acompanhamento e a aferição realmente de resultados. Mas é fato que está ocorrendo um excesso de exigências com relação ao pequeno empreendedor, porque nós temos acompanhado assim, várias queixas de que eles não conseguem esse acesso. Por mais que a gente queira, e por isso a minha presença aqui também, de acompanhar o mais perto possível, por mais que eles queiram cumprir algumas exigências, parece que nunca atinge. E eu estou aqui fazendo uma análise jurídica de que há essa exigência de garantia excessiva. Você que está aí atuante, pode me esclarecer isso? Obrigada a todos, obrigado, meu presidente. Obrigada, Roseli, pela pergunta. Na verdade, uma dos motes, né, não só da secretária Patrícia, mas prioritariamente até do governador João Dória, foi justamente de fazer um Estado mais próximo do empreendedor, estando mais disposto a sanar as questões e as dificuldades desse empreendedor. Então, na secretaria, a gente tem uma das questões que antes poderia até se pautar como burocráticas, né? Então, a minha subsecretaria, ela tem como vinculada a Junta Comercial do Estado de São Paulo, então, no presidente Yoshi, a ex-vice-presidente Adriana Flose, que hoje é secretária de Desenvolvimento em Campinas, agora o Ademar, que estava aqui na secretaria antes e acabou indo para lá justamente para apoiar e ter, na verdade, esse foco de pequeno empreendedor, é a área dele mesmo, então, ele foi para lá justamente com essa questão, e muitos dos projetos que foram executados desde 2019 até 2021, eles se mostraram, na verdade, bastante interessantes, pelo fato de que 70% das empresas, então até limitada, não necessariamente SAs, né, hoje conseguem fazer abertura na cidade de São Paulo em poucos minutos, pelo advento do balcão único. Eu acho que já é surpreendente. Claro que tem as questões de que não são todos os empreendedores que têm certificação, né? Mas a gente sabe que eles podem ter apoio aí de um contador, e claro que tem essas questões de, mas eu tenho que contratar um contador, enfim, mas não é muito difícil. Hoje a gente tem uma série de entidades, o próprio Corecon, o CRC, do qual eu pertenço, que fazem parcerias para poder diminuir o custo, né, dessas certificações, para poder dar para o empreendedor. Hoje, na junta comercial, o ME, ele não paga, na verdade, ele não tem taxa. Então, a gente, na verdade, isentou da abertura de empresa para essas pessoas. Então, quando você fala de burocratização, na verdade, o que a gente está fazendo é o oposto. A gente sai, na verdade, em 2018, com 4,1 dias para abertura de empresas, e hoje, na média, a gente tem menos de 2 dias de abertura de empresas no global. E quando a gente fala de pequenas e pequenas empresas, médias empresas, com atos muito simples, a gente tem essa abertura em menos de 1 dia. Então, assim, a burocracia está caindo. Especificamente para microcrédito, a gente fez uma série de facilitações não só durante a pandemia, mas assim, enfim, às vezes choveu na cidade, alagou tudo, o cartório alagou, a pessoa não tem mais como pegar, enfim, a gente isenta, na verdade, dessa pessoa buscar esse cartório naquele momento, mas a gente pede para que ela depois, então, no pós-crédito, ela possa, então, vir a buscar esses documentos. E esses documentos, na maior parte, eles estão vinculados a algumas obrigatoriedades dos agentes financeiros. Então, quando a gente fala os agentes financeiros, são aqueles que respondem, por exemplo, para o Bacen, ou para a CMN, ou para outros órgãos. Então, a exigência, na verdade, ela não é necessariamente do Estado, mas do órgão regulador. Então, se a gente não consegue atrelar a exigência do Estado ao órgão regulador que pede isso, justamente porque é um recurso público, e por ser um recurso público você precisa, sim, dar contrapartidas e não garantias, mas contrapartidas da existência do negócio, porque senão a gente acaba estando suscetíveis a eventuais fraudes, né? Que é eventualmente fazer alguma coisa em nome de uma pessoa que não deveria. Então, na verdade, ele é mais para proteger o cidadão do que propriamente para gerar burocracia para ele.
espero que eu tenha sanado algumas das dúvidas. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada a todos. Bom, agora a Nancy tem uma pergunta, o Pedro Afonso também, mas pelo cavalheirismo, Pedro poderia conceder a Nancy, né? Bom, olha, eu quero parabenizar a Bruna, porque é muito interessante a sua palestra, esclareceu muita coisa. Eu não conhecia essa parte, esse programa. Parabéns ao Gil de ter trazido. Isso vai ficar gravado, muita gente vai ver depois. E eu sou muito fã do Yunes, tenho a obra dele, leio tudo, Banco do Povo e tudo mais. Eu tive uma dúvida, eu acho que é boba, viu, Bruna? Mas só para me tirar a dúvida, o que é mulher gasista? Estava escrito lá, eu não detectei. A mulher... Né? Não, sem problema. Então, gasista, na verdade, é uma profissão da cadeia de abastecimento. Então, o nosso parceiro ali era a Comgás, então tem as distribuidoras e os gasistas. Tá. Então, tem cursos vinculados, enfim, fizeram até uma grande contratação por outros cursos, mas a gasista é justamente essa mulher que está na cadeia. Tentei decifrar, mas não consegui. Mas tá bom, sanou. Mas parabéns, viu? Vai Obrigada. em frente, que é muito, muito legal essa área, muito bom. Obrigada, Pedro, aí da cortesia. Obrigada, Gil. Obrigado, Nancy. Pedro? Obrigado. Excelentes palestras nós tivemos. A Nancy é sempre essa emoção, né? Então, é a emoção que faz parte do nosso coração de economista. Um economista que não tem coração, que só presta atenção em planilha, ele não é um bom economista, porque ele precisa, antes de tudo, voltar-se para as pessoas. Bruna, talvez, Roseli, Gil já tenham lido um livro chamado Capitalismo e Escravidão, do primeiro-ministro de Barbados, acho que é isso, Eric Williams, e que foi o livro que me fez estudar a economia, porque nós vimos como a escravidão foi utilizada para a construção das grandes diferenças sociais no mundo, e especificamente a escravidão negra. A nossa profissão, não sei se vocês sabem, é uma profissão que lá na lei e no decreto que regulamenta diz o seguinte, que a nossa função é contribuir para o aumento da renda, da riqueza e da distribuição da renda e da riqueza para a população. Então, quando a gente observa um projeto como esse, que é o Banco do Povo, que eu tenho certa familiaridade, porque quando fui funcionário do Banco do Brasil, trabalhando na presidência do Banco do Brasil como assessor, isso no Antigo Testamento, né, há mais de 25 anos, a gente já tratava desse assunto e daquilo que se chama confiança nas pessoas. Nós sabemos que há aqueles que são golpistas, mas nós sabemos que a imensa maioria, a quase totalidade das pessoas, nada tem a ver. Falei essa introdução toda, gastei esse tempo todo para fazer simplesmente uma pergunta. Li lá, enquanto você passava, Bruna, a informação de entidades parceiras. E eu gostaria de perguntar a você o que significaria talvez isso, pensando um pouco em duas entidades. O Sindicato dos Economistas, que eu presido, e o Conselho de Economia, que talvez eu venha a presidir logo. O que você acha que Conselho de Economia e Sindicato dos Economistas poderia fazer para a disseminação dessa atividade, que é a atividade de confiar nas pessoas e dar-lhes meios para a própria subsistência dentro das suas necessidades, sem torná-lo um grande endividado? Essa é a minha pergunta. Pedro, Fantástico. só para a sua, Bruna, dá licença. A Comissão Mulher Economista também pode fazer uma parceria com as mulheres aí. Estamos à disposição, tá bom? Sensacional. Que bom, eu fico feliz com isso. Fazendo pontes, né? Esse é o nosso objetivo. Não, com certeza. Eu agradeço, na verdade, pela pergunta, já coloco já aqui depois meus contatos
disponíveis, o Gil com certeza tem meus contatos, pode passá-los. As parcerias, na verdade, são várias, né? A gente está ainda não podendo ser divulgado, mas vai ser divulgado em breve, vai ser anunciado uma nova linha que tem um foco muito voltado para a educação financeira, sobre como é que a gente consegue apoiar um outro público que a gente também não apoiava, e com um foco muito grande em educação financeira. Então, eu acho que colocar esse elemento, né, para a entidade, para o sindicato dos economistas, para o próprio conselho, ajudar na divulgação, eventualmente até de que forma, ou eventualmente até cursos que vocês conheçam, que poderiam servir, além dos cursos que a gente vai oferecer, para a educação financeira, que garanta com que essa pessoa tenha conhecimentos suficientes para não se envolver nesse ciclo, né, vicioso que é do capital de giro, né, de ficar pegando capital de giro para poder se sustentar, para poder pagar o recurso, que é uma questão muito antiga, na verdade, né, do Banco Central, uma das missões muito antigas do Banco Central, e que a gente tem voltado cada vez mais para essa questão de educação financeira, não só para o contexto de crédito, mas também para o contexto de investimento. Acho que vai ser super positivo, e fico aí à disposição também do que vocês entenderem como possível parceria, eu fico à disposição. Muito bem, Bruna. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Bom, foi excelente. Alguém mais uma pergunta aí? Cristina, não poderia passar sem você, né, Cristina? Bom dia. Eu tenho, na verdade, sempre muitas perguntas. Eu digo que se eu não fizer pergunta é porque eu não estou prestando atenção. Justamente. Sempre muito participativa. Por favor, Cristina. Eu queria dar um bom dia a todos, agora já boa tarde. Agradecer muito as exposições. Também assinalar aqui, apontar que estão presentes as professoras Ana Fábio e Ana Abras, que são minhas colegas na UFABC, e elas não vieram por meu intermédio, vieram porque tiveram interesse na palestra da Bruna, e então eu fico super satisfeita de vê-las aqui, elas são muito queridas. E aí, Bruna, eu sou estudiosa, vou falar como professora, não como conselheira. Eu sou estudiosa de cadeias de valor. E uma das dificuldades que a gente tem para entender a cadeia no nível estadual é a disponibilidade de dados da matriz de um produto, até para a gente ver os efeitos de encadeamento intersetoriais. E aí eu tenho conversado com a Fundação SEAD, cantando eles, para ver se vai ter alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se dentro da secretaria você tem uma resposta sobre isso, porque a gente tem uma fraca base de dados, né, para conseguir analisar efeitos desse nível de encadeamento, e seria muito interessante se conseguíssemos olhar nesse aspecto da matriz de um produto. Com certeza. Tem essa demanda também, né? Eu que estou fazendo mestrado agora no INSPER, tem essa demanda também dos meus professores, então tá tudo certo. A gente está trabalhando, na verdade, as bases, tornando alguns campos que antes não eram obrigatórios para ter isso na base, então, desde qual era o setor até para qual era a utilização do recurso, então a gente está fazendo essa base, e a gente tem, assim, muito importante que em 2017 a gente teve uma avaliação de impactos de microcrédito pela Fundação SEAD, a gente está restabelecendo isso agora, principalmente com o advento da qualificação, né? Então, sabendo se eventualmente as pessoas que fizeram qualificação tiveram resultados melhores do que as pessoas que não tiveram qualificação em algum momento, e forçando isso agora no universo aqui de colheita de tâmaras, como a doutora Roseli falou, a gente tem um projeto encaminhado. O projeto encaminhado, ele é uma digitização do Banco do Povo, mas, na verdade, ele é a validação e a integração de vários outros sistemas do governo mesmo, para que a gente consiga ter isso na ponta. Então, uma das questões é, por exemplo, fazer a conexão com os sistemas da Fazenda, né, para a gente conseguir saber da emissão de nota, quais foram os produtores, quais foram os itens que foram comercializados nas notas. Então, isso tudo está sendo feito, a gente espera ter isso daqui 1, 2 anos, porque a gente sabe que sistemas de integração nunca é simples, nunca é fácil, mas a gente está conseguindo fazer alguma
questão que eventualmente pode ser fonte de estudo por amostra, e vocês fiquem à vontade também em me contatar. A gente pode estabelecer aqui uma parceria e aí a gente consegue fazer, com base na amostra, eventualmente fazer uma consulta em loco desses dados. Talvez lançando uma ideia, Pedro, olha, eu acho que na universidade, Nancy também pode falar, a gente sempre tem uma dificuldade em acesso a dados, principalmente dados que são confidenciais e às vezes estão no domínio dos governos das diferentes esferas, municipais, estaduais, federal, né? Mas o Corecon, o Conselho, poderia estabelecer essa ponte e a gente podia pensar em como institucionalizar isso, porque, por exemplo, no momento a gente está resolvendo uma coisa da UFABC com a Fundação SEAD, com o governo, mas seria bom que isso fosse disponível para todos, né? Não sei, essa ideia acabou de me surgir, porque ao longo dos meus anos de academia sempre enfrentei isso, e pode ser uma atuação importante para o Conselho. Não sei se é pertinente. Cristina, excelente, mas você não podia imaginar que a gente já pensou nisso há 19 meses e fomos à Fundação SEAD. Eu, representando o Conselho e o sindicato, José Marcos, conselheiro também representando o sindicato e o Conselho, fomos até a Fundação SEAD, tivemos uma reunião com toda a equipe de direção, fizemos um primeiro esboço de convênio entre Corecon, Sindecom e Fundação SEAD. Eles abriram os dados para nós, para utilização, e nós deveríamos divulgar isso, não só... Se você entra no site da Fundação SEAD, é uma maravilha a quantidade de elementos. Esses trabalhos que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está desenvolvendo, e mesmo os momentos em que se você tem anúncios de jornal, por exemplo, anúncio de jornal sobre investimento em regiões. Então, as empresas anunciam que vão investir em Franca, e o SEAD tem essa informação no site para quê? Para induzir novos empreendedores, pequenas empresas, para irem junto para Franca, para poder ser parceiras disso. Então, nós fizemos esse contato. Só que sabe que dia nós fomos à reunião? No dia 3 de março de 2020. Uma semana depois, pandemia, nós não conseguimos levar adiante. O SEAD iria anunciar no nosso auditório, todos os meses, as informações mensais que eles tinham. Só que nós tivemos que abortar tudo isso por causa da pandemia. Mas isso a gente já, no ano passado, fez. Mas é muito bom que a gente aumente, incremente esta ideia, porque é um serviço para todos. O SEAD é um órgão de ponta, o Conselho e o sindicato querem ajudar a população de São Paulo. Então, acho que estamos na mesma linha. Eu vou pedir um minutinho de palavra novamente. Posso? Não, Presidente Gil? Pois não, Roseli. Rapidamente, também, só para fazer a consideração, Pedro Afonso, muito obrigado por nos relembrar que a gente tem que sempre reler capitalismo e escravidão, principalmente porque nós temos que estarmos muito atentos, nós que somos da área social, para a questão da escravidão contemporânea, um momento em que o lucro realmente ele é potencializado porque os riscos do negócio tendem a ser minimizados nessa política capitalista adotada, e, inclusive, na escravidão negra, eles perdiam a mão de obra, muitos morriam, e hoje não. Então, o lucro demasiado, esse lucro desmedido, que não vê o social, hoje ele tem sido bastante potencializado. Então, essa literatura do capitalismo e escravidão é muito bom para a gente trabalhar a escravidão contemporânea também. Vou sugerir, se já não existe, e acredito que a Secretaria da Bruna está tão bem trabalhada e conduzida, mas eu vou sugerir, se o nosso presidente puder, Marcos Gil, o CPD-CN também trabalhar com uma questão paralela, como a Secretaria da Bruna já está trabalhando com instrução e apoio aos pequenos empreendedores, restaria para nós, talvez, depois você pode nos ajudar nisso,
trabalhar também algum curso ou alguma forma de trabalharmos a isenção, porque os nossos pequenos empreendedores desconhecem formas de isenção, momentos de isenção, renegociação de dívidas, essa questão das superdívidas, os recálculos, a renegociação de dívidas, são instrumentos jurídicos que nos possibilitam diminuir muito o superendividamento, e que é de desconhecimento, pasmem, né? Mas é desconhecimento dos menores empreendedores. Então, o CPDCN, se possível, e se já não estiver isso na Secretaria da Bruna, poderíamos trabalhar esse tipo de informação, que já ajuda bastante, auxilia muito. Obrigada, senhores. Com certeza, Roseli. Obrigado aí pela intervenção. Não, isso será sim possível. Eu, junto com o Pedro Afonso, Pedro, eu tenho a honra de estar do lado dele aí, e ele é sensível a essa nossa questão, e com certeza cursos que puder trazer informação para o nosso conselho, conselheiros, mesmo da Bruna. Você sabe muito bem que nós temos lá 6 grupos de trabalho e temos o GT de empreendedorismo, e assim, aqui a Bruna está sobrecarregada lá com os seus afazeres lá, ela há pouco tem tempo, mas de repente ela pode designar alguém lá que possa trazer essas informações para nós. E eu sei que o Conselho também tem uma equipe muito boa sobre esse aspecto de endividamento pessoal, cartão de crédito, as pessoas pagam juros aí exorbitantes de cartão de crédito, e com certeza logo mais teremos alguém para estar orientando e dar um rumo aí para os nossos conselheiros e os seus participantes aí, tá bom? Pedro, já passamos do limite, né? São 12h15, que era o horário para terminar. Estamos aí em 12 horas e 23 minutos. Agradeço aí, Pedro. Você quer fazer as suas considerações finais sobre o nosso evento? Nancy, Bruna, alguém mais queira fazer as suas considerações? Eu quero agradecer em nome da presidência do Corecon São Paulo e da presidência do Cinecom São Paulo por tudo isso que vocês estão proporcionando de conteúdo, inclusive no dia de hoje, muito forte, no mês do economista, mês em que também comemoramos os 70 anos da regulamentação da profissão, que, na verdade, tem uma história de mais de um século. Então, quero agradecer muito, Nancy, pelo seu testemunho e pelos seus insights, né, pelas suas perspectivas. Bruna, por todas as informações e especialmente pelo seu empenho e pela sua perseverança e pelo seu ânimo em continuar num trabalho tão importante quanto esse. E aos demais participantes também que puderam aqui contribuir. Muito obrigado. Finalizamos, acho que foi um trabalho excelente. Agradeço a Nancy que também me ajudou e me orientou, da atuação de um mediador, que é a primeira vez. Espero que tenhamos tido um excelente trabalho e apresentação. Muito obrigado, Bruna, pelos esclarecimentos. E contaremos futuramente com você aí outras vezes. Em setembro teremos o CBE aí. Quem sabe haverão outras oportunidades aí para a explanação dos trabalhos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Muito obrigado a todos. Acho que dá por encerrada essa live de hoje. Até mais.